Olá pessoal, então nessa aula 14 nós vamos falar sobre a revolta de Beckmann, entender por que ela aconteceu, como que foi o desenrolar dela e o desfecho. O nosso objetivo para essa aula é compreender o contexto histórico e econômico da revolta de Beckmann no Maranhão colonial. Então nós já sabemos que ela aconteceu no Maranhão. Então ela vai acontecer no Maranhão, em São Luís, em 1684 e 1685, tá bom? Então esse movimento ele foi organizado contra algumas decisões da coroa portuguesa, principalmente que não queria o uso da mão de obra escravizada indígena, que era uma pauta que os jesuítas tinham muito forte. Então os jesuítas não queriam que os povos indígenas fossem escravizados. A gente tem aqui do lado essa representação aqui do Padre Antônio Vieira, que era um líder importantíssimo jesuíta da época na defesa dos povos originários, dos povos indígenas. Então o desejo deles era que não fossem escravizados os povos originários, os índios, tá bom? Então a revolta iniciou porque os colonos do Maranhão estavam insatisfeitos com o controle do comércio. Foi criada, a Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão, que a coroa portuguesa organizava, e isso acabou fazendo com que os colonos que viviam no Maranhão ficassem insatisfeitos. Então os revoltosos, eles pretendiam não somente extinguir essa companhia, mas também expulsar os jesuítas, porque os jesuítas estavam interferindo no interesse econômico daqueles colonos lá do Maranhão. Tá? Então os jesuítas que protegiam os povos indígenas contra a escravidão que era imposta a eles, isso, ao olhar dos colonos, prejudicava os negócios. Então, o desejo também de expulsar os jesuítas lá do Maranhão. A principal atividade econômica lá da região era a lavoura de cana, a produção de açúcar, o cultivo de tabaco e a exportação de couros e a coleta de cacau. Então, na parte econômica, estamos falando aqui de economia agora, esses eram os produtos que giravam a economia dessa região. A revolta de Beckmann confrontou a administração colonial, demonstrando a insatisfação dos habitantes maranhenses. Então, aquela elite que estava insatisfeita com a administração da colônia naquele momento. As causas e os líderes. Então, a queda do preço do açúcar é um dos principais fatos que faz com que essa revolta aconteça. Quando tem um problema econômico em determinada região, quando alguns produtos são os principais daquele espaço e eles enfrentam problemas, obviamente que a corrida para resolver sempre vai ser em cima da colônia. Então, nesse momento, eles sempre voltavam para Portugal e olhavam, aqui está com esse problema, vocês precisam resolver. Não resolvia, então começam-se as revoltas. Vocês vão estudar muitas revoltas no 8º ano, que acaba sendo muito próximas e parecidas com essa, envolvendo questões econômicas, questões de justiça social, tá bom? Então aqui a queda do preço do açúcar é uma das principais causas. As pessoas envolvidas, na revolta, a liderança era dos irmãos Tomás e Manuel Beckmann, tá? Então eles que lideraram, por isso tem esse título, a aula Revolta de Beckmann. Eles saquearam os armazéns da companhia, eles tentaram expulsar os jesuítas da região e depuseram o governador que era escolhido pela coroa para ficar responsável por aquela região. Então, a coroa portuguesa reagiu enviando um novo governador, que é o Gomes Freire de Andrade, esse que aparece aí do lado na gravura, tá bom? Os líderes Manuel Beckmann e Jorge Sampaio foram condenados à morte pela forca
e Tomás Beckmann foi condenado ao desterro, precisou sair daquela região. Então, quando a coroa portuguesa reage, isso vai acontecer em todas as revoltas, né? Os revoltosos acabam sendo derrotados e aí as punições variam de acordo com a revolta. Aqui nesse caso, então, alguns foram condenados à morte e outro foi condenado ao desterro, tá certo? A revolta foi promovida, então, pelos proprietários rurais maranhenses contra a companhia e também contra os jesuítas, e o principal alvo era a falta de mão de obra que aconteceria, porque já que os povos originários, os indígenas, não poderiam ser escravizados, né, que era a defesa dos jesuítas, então esses proprietários rurais se revoltaram com isso, tá? Então, a ideia do que nós aprendemos hoje é compreender o contexto histórico e econômico da revolta de Beckmann no Maranhão colonial. Identificamos as principais causas e líderes da revolta e analisamos as implicações da revolta para a sociedade colonial e em relação à questão da resistência escrava. Então, a gente pode ver que as três chaves estão presentes aqui na revolta de Beckmann. A questão econômica, né, quando a gente fala da queda do preço do açúcar, a questão política, quando se troca o governador da região, e a questão religiosa, quando nós falamos do desejo desses proprietários rurais de expulsar os jesuítas que estavam defendendo os indígenas nesse momento. Tá certo? Então, essa foi a revolta de Beckmann. Até mais. Tchau, tchau.